Ezequiel 33, nós vamos ler só o versículo 31 e o 32, tá bom? Profeta Ezequiel, Velho Testamento, capítulo 33, versículo 31, diz assim a palavra do Senhor, né? Vamos lá, vamos fazer a leitura. Ezequiel 33, 31. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, quem tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras. Só esses dois versículos, eu vou fazer uma oração. Obrigado, Senhor Jesus, porque ainda nesses dias de tanto sofrimento, tanta dor, tanta tristeza, o Senhor ainda tem abençoado um povo. A tua graça, Senhor, é melhor que a vida, a tua misericórdia dura para sempre, e o Senhor ainda tem abençoado o povo, Senhor Jesus, neste mundo. Tenha misericórdia daqueles que já perderam parentes, que estão tristes, enlutados. Isso possa nos dar força, Senhor, que nós possamos também, como o profeta Jeremias, poder lembrar, colocar os nossos olhos naquilo que nos traz esperança, colocar os nossos olhos no Senhor, na sua obra maravilhosa, Senhor. Não nos deixa ficarmos abatidos pela tristeza, pela angústia, pela dor, pelo sofrimento, por nenhum sentimento, Senhor Jesus, que seja nocivo às nossas almas, Senhor. Tenha misericórdia de nós, aceita a nossa gratidão, Senhor. Obrigado pela família, obrigado pela igreja, obrigado pelos livramentos que o Senhor tem dado até irmãos de Hermon, milagres mesmo que o Senhor tem feito. Tenha compaixão, Senhor, e abençoa-nos. Aceita a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos lendo esse texto hoje e o contexto de Ezequiel, eles estão na Babilônia e eles estão no 10º ano já de cativeiro. Se você quiser ver essa informação, está no capítulo 33, versículo 21. No ano do 10º do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: caiu a cidade. Eles estavam já há 12 anos na Babilônia e só agora a cidade estava sendo totalmente destruída, a cidade de Jerusalém não ficou ali toda totalmente destruída, não ficou nenhum prédio importante, o templo também foi queimado, tudo foi destruído pelos babilônios naquela invasão de Nabucodonosor. E eles perdem tudo, e eles estão 12 anos no cativeiro, mas Deus tinha levantado Ezequiel, e Ezequiel era um cativo também entre o povo. Israel tinha desobedecido a palavra de Deus por 450 anos. Deus tinha dito: olha, se vocês me amarem, se vocês me obedecerem, se vocês colocarem a minha palavra por prática, eu vou guardar vocês, eu vou abençoá-los, as vacas vão ter seus bezerros, as plantações vão produzir, as mulheres não vão abortar. E Deus, irmãos, Deus vai falando essas coisas bem diretamente para o povo. Se vocês me obedecerem, vocês serão grandemente abençoados. Está lá em Êxodo, Deuteronômio, perdão, tem 2 capítulos onde Moisés fala a bênção pela obediência, e a maldição pela desobediência. E o povo sabia disso. E todos os profetas, desde Samuel, quando Deus levanta Samuel, e depois, até antes, o sacerdote Eli, e depois Samuel e os outros, e os profetas que começaram a vir, profeta Natã, tantos outros, exortaram o povo a se voltar para o Senhor, a buscar o Senhor. Nesse período antes, veio o período de juízes, não tinha reis ainda, então morre Moisés, morre Josué, vem um período de juízes que julga a nação de Israel, e esses juízes vinham, se levantavam, defendiam Israel, Israel era liberto dos seus inimigos, depois voltava a entristecer o Senhor de novo, e 450 anos se passaram, e eles vão agora para a Babilônia, vão ser levados cativos, tanto Israel, a nação da Galiléia, a parte
sul, a parte norte, melhor dizendo, e depois a Judéia também, a parte sul da região, todos vão ser levados cativos. Eles estão lá agora na Babilônia, e é nesse contexto em que Ezequiel escreve seu livro, é nesse contexto que Ezequiel profetiza todas as suas profecias. E eu queria só mostrar para os irmãos, no 33:6, que ele diz assim, ó: mas se o atalaia vir que vem espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o Senhor, seu sangue, demandarei do atalaia. A ti, pois, filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás as palavras da minha boca, e lhe darás aviso da minha parte. Deus tinha colocado Ezequiel como atalaia naquela nação, naquela geração, naquele momento, para que ele avisasse o povo. E Deus diz: se você avisar, o seu sangue, Ezequiel, não vai ser cobrado de você, o sangue dessas pessoas. Mas se você não avisar, o sangue delas será cobrado de você. E Ezequiel estava pregando para aquele povo, dizendo para aquele povo, naquele contexto, o que estava acontecendo. A pregação de Ezequiel, irmãos, vejam, a pregação de Jeremias era dizendo: por favor, convertam-se, mudem de as suas práticas, voltem para o Senhor, voltem para o Senhor, voltem para o Senhor. E o povo não voltou. Então Jeremias pregou 50 anos, o povo não se arrependeu, foram para o cativeiro. Ezequiel vai pregar para o povo dizendo: olha, vocês sabem por que nós estamos aqui? Porque nós não ouvimos a palavra do Senhor. Deus nos avisou. E Deus não é mal conosco, não. Porque muitos dizem: ah, Deus foi mal, Deus abandonou o seu povo. Não, Deus não abandonou o seu povo. Deus, irmãos, não fica brincando conosco, fazendo mal a nós. É como se fosse uma brincadeirazinha de menino. Não. Ah, Deus está me castigando. Ah, Deus está me provando. Ah, Deus está fazendo mal para mim. Não é assim, não. Deus não tem necessidade disso. Deus, ele é pleno em si. Deus é cheio de si no sentido correto. Deus não tem necessidades, irmãos, e muito menos de nós. E quando a gente está enfrentando as nossas lutas, pode ser por consequência do nosso pecado, das nossas escolhas, mas não é Deus brincando conosco. E aí, pensando nisso, no versículo 11, Ezequiel diz que Deus diz assim, ó: dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Olha o que Deus está dizendo para aquele povo, irmãos, que estavam morrendo na Babilônia, escravos. Eles podiam trabalhar, comer, mas tudo que eles tinham era do rei da Babilônia. Não era deles. E eles estavam dizendo: Deus está nos matando? Deus quer nos matar? Deus está achando bom acabar com o seu povo, com a sua geração? E Deus vai dizer para o profeta: diz para eles que eu não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Deixe o mau caminho e viva a vida. Aproveite. É um dom de Deus. E Deus diz assim: convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer ao caso de Israel. E é interessante, porque diz assim: converta-se do seu mau caminho, pois porque a vez de morrer, nação de Israel. Irmãos, é nesse livro que está a expressão: o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Claro que o primeiro versículo daqui está lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas é baseado nisso aqui, porque diz: a alma que pecar, essa morrerá. E Deus está dizendo que eu não fico feliz que o perverso peque, morra, não. Eu quero que ele deixe seu pecado e que ele se converta. E aí, irmãos, é nessa situação toda que aquele povo vai reclamar a Ezequiel do que Deus estava fazendo com eles. E é interessante, olha, eu quero mostrar para os irmãos que veio a palavra do Senhor a Ezequiel no versículo agora 23, dizendo assim, ó: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Ezequiel 33:23. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, os moradores destes lugares desertos, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam. Aquele povo lá falava bem assim, dizendo: Abraão era um só homem, no entanto possuiu esta terra. Ora, sendo nós muitos, certamente esta terra nos foi dada em possessão. Eles estavam dizendo assim, estavam lembrando que há muitos anos atrás,
Abraão sozinho, um velho, estava andando por aquela região e ele enfrentou reis, enfrentou outros povos e tomou aquela terra, no sentido que Deus deu para ele aquela terra. E ele andou naquela terra por muitos anos, sepultou ali Sara e faleceu. E ele diz assim, como é que Abraão sozinho conquistou a terra? E nós, sendo uma nação, nós perdemos a terra. A gente não conseguiu manter a terra. Aí vem a resposta de Deus para eles. Dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus, comeis a carne com sangue, levantai os olhos para os vossos ídolos e derramai sangue. Porventura, a vez de possuir a terra, vós vos estribais sobre a vossa espada. Eles achavam que era o poder deles mesmo. Cometeis abominações e contamina cada um a mulher do seu próximo e possuireis a terra. Qual é a resposta de Deus para eles? Abraão sozinho conquistou a terra, mas olha para a vida de Abraão. Olhem para a vida de Abraão. Você conhece a vida de Abraão? Um homem de fé, um homem de obediência, um homem humilde, um homem que, sendo o senhor de tudo, chama seu sobrinho e eles estão discutindo para onde ir. Abraão diz, eu vou para cá. Ló, melhor dizendo, para onde é que nós vamos? Aquela discussão toda, Abraão chama seu sobrinho sendo o senhor. E Abraão sendo seu sobrinho mais novo. E Abraão chega e diz, vem cá, Ló, vamos resolver isso. Escolhe um lugar. Se tu escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Essa era a postura de Abraão. Essa era a postura de Abraão quando foi lá e enfrentou os reis de Sodoma e Gomorra, e eles disseram, Abraão, vamos dividir, fica com essa parte aqui. Abraão disse, eu não quero riqueza nenhuma, eu quero só o povo. Pode ficar com os despojos. Essa era a postura de Abraão, e ele conquistou a terra. Agora a nação de Israel estava lá, comendo carne com sangue, adorando os seus ídolos, derramando sangue, matando uns aos outros. Eles cometiam abominações, chegaram a queimar seus filhos, adoravam outros deuses, Cada um contaminava a mulher do seu próximo. Eles faziam todo esse tipo de coisa e queriam que Deus lhes desse a terra. Deus diz, não, não é assim que funciona. Vocês têm o templo de Salomão, vocês têm os rolos do livro, vocês confiam e conhecem a história de Abraão, Isaac e Jacó, do grande Samuel, vocês confiam nesse povo todo, mas vocês não são assim. Vocês, pelo contrário, vivem diferente dessas pessoas. Sabe o que é isso, irmãos? Eu já falei sobre isso em outros momentos. Tem muita gente que quer viver da fé dos outros. Tem muita gente que quer viver da religião dos outros. Ah, minha mãe é uma mulher muito santa. Ah, o meu pai é um homem muito santo. Ah, meu avô, meu tio, a minha esposa é uma mulher de oração, Ah, o meu esposo é um homem da palavra, meu esposo é um homem de leitura, de oração. Mas como é que você é? Como é que você é diante de Deus? Não é como os outros são. Porque ninguém vai ser salvo pela fé dos outros. Ninguém vai ser salvo pela a salvação. A salvação é um dom que Deus dá a cada ser humano, aqueles que Ele escolhe. E aí cada um que professa ser salvo, que viva uma vida que demore ser salvo. E isso não é por 10 anos, 15, 20, não. É a vida toda, é o tempo todo, é crescimento. Romanos, lá em Hebreus 10, 14, diz que Deus vai santificando aqueles que Ele os salvou. Olha lá, Hebreus 10, 14 diz assim, porque como a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então Deus aperfeiçoou, salvou e está santificando um povo. Abraão era de Deus e viveu uma vida nas mãos de Deus, na presença de Deus. Esse povo, nós somos de Deus. Mas vamos roubar, vamos adulterar, vamos matar. Eu já sou de Deus, Deus não se importa com isso. Eu posso ser alguém egoísta, prepotente, presunçoso, viver só para mim, só penso em mim, só penso em mim, só penso em mim. Mas Deus sabe do meu coração, Deus sabe que eu sou dele. Irmãos, não é assim não. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que é que nós valorizamos mais do que tudo. Deus sabe o que se passa no nosso coração. Deus sabe se o nosso coração é totalmente dele. Um coração quebrantado, compungido, um coração humilhado diante de Deus, não confiando, irmãos, em nada que nós somos ou que fazemos. Porque Davi, quando ele peca, Deus diz, se tu desprezasse a minha palavra,
Você me desprezou dessa minha palavra. E ele tinha dito algumas horas antes que ele queria fazer um templo para o Senhor e tal. E Deus chamou ele assim: vem cá, Davi, quem tu és? Eu te chamei de trás das ovelhas, eu te chamei da casa do teu pai, eu fiz isso. E Natan lá depois vai chamar a atenção de Davi, depois que ele comete seu pecado, dizendo: olha, Deus fez isso, isso e isso por você. É interessante ler aquele texto, porque Deus que fez tudo. Deus que tirou ele da onde tirou, Deus que o escolheu, Deus que o fez rei, Deus que o protegeu de Saul. Não era ele que tinha feito nada, mas quando ele se achou que ele tinha feito, ele caiu, ele desobedeceu. E olha só, irmãos, começa sempre assim. Eu lembro, ouvindo isso do meu saudoso pastor. O homem começa a desprezar a palavra de Deus. E a história é interessante, né? Sentava no primeiro banco da igreja, depois sentava um pouquinho mais atrás, depois lá no meio, depois lá no último banco, e depois nem vinha mais. Essa é gradativa, essa atitude. Houve um tempo que eu lia mais, houve um tempo que eu orava mais, houve um tempo que eu era mais humilde, houve um tempo que eu chorava mais, houve um tempo que eu estava mais preocupado com as coisas de Deus do que com as coisas do mundo. E Davi, quando estava tudo bem, os inimigos estavam vencidos, a família estava bem, Davi agora estava com o reino seguro, era guerra, Davi ficou em casa, não foi para a guerra, pecou. Meu irmão, não confie em você mesmo, não confie no que você já fez, não confie no que você está fazendo, coloque sua confiança no Senhor e medite nessas coisas. Espera aí, Deus está dizendo que Abraão conseguiu a terra sendo um homem, e por que nós não conseguimos? Por que é tão difícil? Vocês comem carne com sangue, levantam os olhos para os vossos ídolos, derramam sangue inocente, cometem abominações, né? Contaminam a mulher do seu próximo. Vocês praticam todo esse tipo de coisa e ainda querem ser vitoriosos? Irmãos, a vitória e a bênção está na obediência, não só no conhecimento, de se conhecer a palavra, de saber o que a palavra diz. Então, nós estamos chegando, irmãos, já caminhando para o final, no versículo 31, que é o versículo que nós lemos. Porque no versículo 31, olha a bênção, irmãos, que está escrito aqui para nós. Uma exortação da parte de Deus. Você tem aqui, né, já a explicação desses dois versículos, por que o povo se pergunta: Senhor, como é que Abraão, sendo um só, conseguiu a terra? Por que nós não conseguimos? Irmãos, porque hoje, nos dias atuais, né, a gente tem que voltar tempos atrás para ouvir os grandes homens de Deus, os grandes teólogos, os grandes pastores, os grandes missionários, e hoje poucos se levantam assim, porque nós, quando queremos ouvir um louvor maravilhoso que toca o nosso coração, a gente tem que voltar 20 anos na igreja e procurar ali músicas. Não estou dizendo que agora não tenha músicas boas, tem sim, mas quando a gente quer ouvir um louvor antigo, a gente quer ouvir um pregador, a gente volta no passado, queremos ouvir a história de um grande missionário, voltamos no passado, porque nessa geração não se levanta. Aí nós vamos culpar a Deus, dizer que Deus não está agindo mais, Deus nos abandonou. Não, não é isso. É o próprio povo, somos nós. Será que nós não temos nos voltado para Ele? Com tanta religião, com tanta igreja, com tanta pregação, com tantos meios de se falar de Cristo, com tantas possibilidades. Olha o que diz o versículo 31. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo. E ouvem as tuas palavras, mas não a põem por obras. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona o lucro. O que está acontecendo aqui, irmãos? Esse povo cativo, preso na Babilônia, eles sabiam, até por uma questão cultural, né, patriarcal, familiar, religiosa, que eles tinham que ouvir a palavra de Deus. Então tinha o profeta Ezequiel, que pregava entre eles. E o que eles faziam? Eles iam à casa de Ezequiel, tinham liberdade, né? O governo da Babilônia permitia: vão adorar o Deus de vocês, vão servir ao Deus de vocês, né? Façam lá. Meus irmãos, é muito parecido como hoje, né? No Brasil, por exemplo, não tem uma religião, uma perseguição religiosa. O governo permite que todo mundo viva a sua religião, viva a sua fé. E a Babilônia permitia que Israel lessem, orassem, cantassem, fizessem
os seus rituais religiosos. E aquele povo vinha na casa de Ezequiel e eles, olha lá, o texto é, eles vêm a ti. Então eles tinham um dia, uma hora marcada para ir lá, vamos ouvir o profeta. E diz assim, e se assentam diante de ti. Vem a ti como o povo costuma vir. Era costume. Era uma prática. Como ir à sinagoga, né? No sábado. Como ir ao culto domingo à noite. Como ir ao culto domingo de manhã. Era um costume. Tinha virado um costume. Bom, todo mundo faz, eu vou fazer também. Todo domingo eu vou tirar um tempo da minha vida, vou lá para a igreja. Lá eu vejo as pessoas, escuto umas músicas, o pastor tem um bom discurso, eu vou ouvir um pouco. Era costume. Eles vêm a ti como o povo costuma vir. Tinha virado simplesmente um costume. E se assentam, uma expressão aqui, irmãos, é que eles não vinham assim, é aqui ó, rapidamente que a gente tem que voltar. Não. Eles vinham e se assentavam diante de Ezequiel, diante de ti como meu povo, dizia Ezequiel, nós estamos aqui para ouvir o recado de Deus. Nós queremos ouvir Deus falar conosco, Ezequiel. E aí Ezequiel ensinava. Porque aquilo que eu já li para os irmãos, os textos que eu já li aqui em Ezequiel, era a pregação de Ezequiel para aquele povo. Dizia para aquele povo, né, que Deus não quer que eles, Deus não queria que eles morressem, mas antes que se convertessem. E aí, irmãos, eles estão vindo, estão se assentando. E eles, olha lá, diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras. É Deus dizendo a Ezequiel, eles ouvem as tuas palavras. O que você prega, Ezequiel, o que você ensina, eles estão ouvindo. Eles estão ouvindo. Então, irmãos, vejam só, 3 práticas aqui. Eles vinham, saíam de suas casas, iam até a casa de Ezequiel. Eles chegavam lá com tempo para sentar, para ouvir. Nós queremos ouvir. Mas Ezequiel, fale. Fale das coisas de Deus. Eles também ouvem as tuas palavras. Estão ouvindo. A expressão aqui, irmãos, o que nos remete é que Ezequiel estava pregando a palavra de Deus. Ezequiel não estava pregando a palavra dele, Ezequiel não estava pregando o que o povo queria ouvir, mas Ezequiel está assim, pregando, ouvem as tuas palavras. As tuas palavras eram as palavras de Deus. E Deus está dizendo, eles vêm, eles ouvem. E eles ouvem as tuas palavras, Ezequiel, que eram no momento as palavras do próprio Deus. Só que aí, irmãos, tem aqui um problema seríssimo que o próprio Deus nos mostra. Eles ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras. O que é isso? Eles escutam a tua palavra. Eles vêm a ti primeiramente, eles se sentam diante de ti e eles escutam. O grande problema é que eles não as põem por obra. Aquela palavra que quando escutam, glória a Deus, graças a Deus, que palavra abençoada, né? Olha a mensagem, a gente escuta muito essa expressão, essa veio do altar, mas não faz diferença nenhuma na minha vida. Eu continuo sendo alguém que só pensa em mim, eu continuo sendo alguém que maltrata minha esposa, que maltrata meu esposo, eu continuo sendo alguém preocupado só com o meu próprio umbigo, eu não estou preocupado com a vida de ninguém, com a saúde de ninguém, eu não tenho tempo para fazer nada por ninguém, eu não estou preocupado com ninguém, cada um que se vira com a sua vida. Eu estou muito interessado que se eu puder tirar vantagem, eu vou tirar. Então se eu conseguir esse ano me eleger, ou se eu conseguir um bom emprego, eu não estou nem aí, eu estou empregado, estou concursado, o resto que se exploda. Era assim que esse povo agia. Não será, irmãos, que nós somos assim? Eu sei o que Deus tem para dizer. Ame o próximo. Aí as pessoas vão perceber que você é meu discípulo. Né? Divida o pouco que você tem com os outros. Né? Deixa o teu lar e vai visitar alguém. Irmãos, eu não estou aqui querendo ser um hipócrita. Mas eu posso citar, por exemplo, meu avô Bento. Ele velho, ele saía da casa dele para ir visitar outros mais velhos do que ele. Lá na Paraíba, lá no interior de São Tomé, estado da Paraíba. Ele deixava a casa dele, idoso,
na casa dos seus 70 anos, 60 e poucos anos, 70, e ele ia a pé, visitar outros mais idosos e mais velhos do que ele. E eu aprendi com ele, creio eu, porque eu tive a oportunidade de fazer isso também quando jovem. Deixar lá a minha casa e visitar uma senhora, coisa que minha mãe me ensinou também. E visitar alguém, ir na casa de alguém, conversar um pouco, dar uma palavra, levar um pacote de biscoito. Irmãos, o que Deus estava mostrando aqui para o povo é que eles tinham a palavra, eles tinham o profeta, eles tinham, né, essa percepção. Nós precisamos ouvir a Deus, o que é que Deus quer falar? Deus fala comigo. E Deus falava, porque eles vinham, eles se assentavam, assim, nós queremos ouvir, eles ouvem, e Deus diz assim, ouvem as tuas palavras, Ezequiel. Deus diz assim, o que Ezequiel prega é a palavra de Deus. Mas isso não muda a vida deles. Eles não põem por prática. Não sabem pedir perdão, não são misericordiosos, não amam o próximo, não fazem nada para ninguém, só pensam em si. Acham que são eternos nesse mundo, irmãos. É isso que Deus está exortando ao profeta, ao povo, naquele contexto. Sabe que eles tinham esquecido? Mas, meus irmãos, é interessante, eles tinham esquecido que estavam cativos e podiam pensar, se nós estamos aqui, vamos viver uma vida, quem sabe, até para a gente conseguir convencer os babilônios de que existe um Deus verdadeiro. Irmãos, lembrem, nos tempos de Jesus, quando Jesus foi discutir com os religiosos, fariseus, saduceus da época, Jesus falando sobre a escravidão do pecado, ele disse assim, nós nunca fomos escravos, judeus. Nós nunca fomos escravos. Eles tinham esquecido. Foram escravos no Egito, foram escravos na Síria, foram escravos na Babilônia, e tinham coragem de dizer para Jesus que nunca tinham sido escravos. Esse povo estava escravo na Babilônia, mas eles estavam vivendo cientes, olha onde nós estamos. Irmãos, é tão bom quando o ser humano para e faz uma autoavaliação, procura um feedback de si mesmo. Olha onde eu estou. Como é que eu cheguei aqui? Será que eu não tomei as decisões erradas? Será que eu não fiz coisas que eu não devia ter feito para eu ter chegado nesta situação? Acabei com a família, acabei com a minha saúde, acabei com a paz que me cercava, acabei com tudo. Será que não sou eu que sou o problema? Nós temos que fazer isso, irmãos, muitas vezes. E aqui Deus diz para Ezequiel disse para esse povo, eles estão vindo, eles se assentam, eles ouvem, e ouvem a palavra de fato, porque Ezequiel pregava a palavra, mas eles não põem por obra. E irmãos, para a gente caminhar para o final, é interessante que aqui parece aquele texto quando a mulher enxuga os pés de Jesus na casa de Simão, fariseu, porque diz assim, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Estavam trabalhando na Babilônia, estavam conseguindo seus recursos, seus bens, e Deus disse assim, eles professam muito amor por mim. E aí eu lembro esse texto da mulher samaritana, da mulher lavando os pés de Jesus com as mãos, com seus cabelos, porque quando Simão, olha, se ele fosse profeta, se referindo a Jesus, saberia quem é esta mulher que enxuga seus pés. E Jesus começa a conversar com ele e diz, Simão, eu cheguei aqui e você não me beijou, eu cheguei aqui e você não me deu para lavar os pés, eu cheguei aqui e você não me abraçou, eu cheguei aqui, mas essa mulher, desde que eu entrei, ela lava meus pés com as suas lágrimas, enxuga com os seus cabelos. Sabe por que isso, Simão? Aí Jesus explica para Simão, sabe por que ela muito ama, Simão? Porque ela muito foi perdoada. E aí Jesus vai e explica, pois aquele que muito é perdoado, muito ama. Agora aquele que não é muito perdoado, não ama. E aí a ideia central aqui, irmãos, é você e eu pensarmos o seguinte, né? Quem sabe eu não estou falando com alguém aqui que pensa, não, eu não sou tão pecador, não. Então Deus não me perdoou muito, então me perdoa só um pouquinho assim. Deus perdoou muito o diácono João, terrível, pecador, miserável. João era terrível, João pecava demais, então Deus perdoou muito, mas eu não. Eu era um homem bem, eu era um homem de bem, um homem bom, eu nunca fiz mal a ninguém. E meus irmãos, não é assim não.
todos nós fomos muito, muito perdoados. Todos nós. Porque nós éramos terríveis diante de Deus. Mas a gente costuma pensar, não, eu não era tão ruim, eu não era tão pecador. E Jesus vai mostrar para aquele fariseu, naquele contexto, que aquela mulher entendia, Deus me perdoou muito, então eu o amo muito, eu o amo muito. Agora aquele que diz, não, não era tão pecador, então Deus não tinha muito que me perdoar. Deus me perdoa um pouquinho, por que eu vou amá-lo muito? Irmãos, olhe para você, eu olho para mim. O tanto que Deus me amou e me perdoou. Irmãos, não tem como contar. O tanto que Deus me deu de perdão. Então aqui a ideia é essa. Eles diziam, pois com a boca professam muito amor. A gente pode imaginar aqui os judeus andando pela Babilônia. Ah, nós somos um povo de Deus. Amamos o nosso Deus, né? Deus é tudo para mim. Glória para cá, aleluia para ali. Né? Eita, é poder demais, né? Como diz aí. Mas não é isso que as pessoas viam, não. Não é isso que a esposa vem em casa, não é isso que o esposo vem em casa, não é isso que os filhos vêm. Não é isso que a família sabe. As pessoas sabem, irmãos. E Deus diz, eles professam muito amor. E amam Deus demais. Amam Deus, que é tremenda vez, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Mas quem convive sabe como é. Quem convive, quem está perto, os filhos, né? Vamos, quantas histórias eu podia contar aqui. Até uma piadinha engraçada. É que a mulher chegou com o filho para o velório do próprio esposo, que era pastor. E quando chegou no velório, estava todo mundo falando bem do pastor. Esse homem agradável, esse homem uma bênção, esse homem era isso, esse homem era aquilo, amoroso, agradável, educado. Falando do pastor que estava sendo sepultado. E aí a mãe chegou com o meninozinho olhou assim para a mãe e disse, mamãe, nós estamos no velório errado. Isso não é papai, não. E na igreja tinha um comportamento, dentro da sociedade tinha um comportamento, mas diante dos seus, Deus sabia, irmãos, como era aquele povo. Deus diz, estão professando muito amor por mim, mas no coração só ambicionam lucro. Só ambicionam lucro. Não tem prazer nenhum nas coisas de Deus. Tem prazer só nas coisas do mundo. Queriam viver de religião. Queriam viver da casca, aquilo que é a máscara, aquilo que é de fora, aquilo que o povo pode ver. E aí, irmão, só para a gente concluir, versículo 32, eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, quem tem voz suave e tange bem. Irmãos, sabe o que eles estavam indo ouvir Ezequiel? Eu vou dar aqui um exemplo, rapidamente. E vou citar o nome de um pastor, nada contra ele, é um homem de Deus, às vezes quando eu escuto. Pastor Hernandes Dias Lopes. Que benção, que homem que Deus tem usado. E eu escuto muita gente assim, eu gosto muito das mensagens dele. Aquele é o homem. Eu me pergunto, as mensagens dele têm mudado a tua e a minha vida? Porque o que esse povo aqui fazia é o seguinte, gostavam muito de ouvir Daniel. E Deus disse, sabe por que eles são para ti? Porque eles que tu és para eles como quem canta. Ezequiel devia ter uma oratória, Ezequiel devia ter uma voz bonita, Ezequiel falava bem, então para eles aquilo era como música aos ouvidos deles. E canta canções de amor, uma letra maravilhosa, que tem voz suave e tange bem, né? Como se Ezequiel fosse aquele homem que tinha, assim, sabia tocar uma harpa como ninguém. E eles vinham para ouvir Ezequiel. Nós queremos ouvir Ezequiel. Aí Deus repete novamente, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Irmãos, você e eu temos hoje a palavra. Quando nós ouvimos um pregador, um irmão, aqui, irmãos que estão me ouvindo, tem irmãos que pregam também, irmão Elias, irmão Jorge. E, meus irmãos, nós temos que colocar a palavra de Deus por obras. Pedir de Deus, Senhor, me dá a graça que eu coloque em prática o que eu estou ouvindo no meu casamento, na minha criação dos filhos, no meu comportamento na sociedade, as pessoas que estão ao meu redor, o que elas estão fazendo de mim, qual é a leitura que elas têm de mim, o que elas pensam de mim. O que elas essas pessoas, quando olham para mim, elas veem de fato uma mulher
crente, submissa, amorosa, que cuida dos seus filhos, que cuida dos seus pais. As pessoas estão vendo alguém que tem interesse pelas coisas de Deus, sim. Esse homem que anda com a Bíblia, que fala, que canta. Quantas pessoas olham para esse homem? As pessoas estão vendo uma pessoa sincera, ele cuida bem de sua esposa, ele é uma pessoa educada, ele é uma pessoa amorosa, ele é uma pessoa digna, ele paga suas contas, ele vai lá na taberna pagar o que está devendo. Ou ele é alguém que enganador, ele é algum homem velho enxerido, que nesse povo aqui era, gostava de mexer com a mulher dos outros. Será que essa é a realidade? Que Deus diz assim, mas não as põe por obra. Eles gostam da tua voz, da tua pregação, eles acham você como se fosse um cantor lírico, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras. Meus irmãos, que você e eu, saber se ninguém está vendo. É tão bom quando a gente fica só, sabe, irmãos? Eu gosto, às vezes, de ficar sozinho. Né? Ontem, a esposa saiu para dar uma volta. Não fale nada que ela pode ser presa, né? Porque saiu para dar uma volta de carro. Mas saiu para passear, porque é dentro de casa. E aí foi dar uma volta de carro, né? Sem sair do carro, tá? E aí eu fiquei sozinho em casa, irmãos. E aí a gente fica pensando, quando a gente tá só, que não tem pastor para ver, não tem irmãos, não tem a esposa ou esposo, tem ninguém para ver o que você faz, o que você escuta, o que você pensa. Aí, irmãos, é um teste tremendo. Tremendo. Porque, irmãos, estamos cansados de ser religiosos diante dos outros. Ser crente na frente dos outros. Na frente da família, na frente da sociedade, na frente... É tão bom quando a gente faz uma análise de nós mesmos diante de Deus. Deus sabe quem eu sou quando eu estou sozinho com Ele. Deus sabe quem você é quando você está sozinho com Ele. Irmão Elias não sabe. Não sabe quem eu sou. Mas Deus sabe. Deus sabe quem é Ele quando Ele está sozinho. Sozinho, só Ele, Deus. A irmã Márcia está longe. Deus sabe. Irmãos, que nós não sejamos esse povo que vem, que até assenta, que ouve a live, mas não colocamos por obras aquilo que nós ouvimos de Deus, aquilo que nós aprendemos de Deus. Sejamos pessoas, irmãos, como diz lá, né, se eu não estou enganado, é Tiago. Deixa eu ver na minha mente agora esse texto, né, que ele diz assim, não sejamos, né, ouvintes negligentes. Isso mesmo, maravilha, olha só. Diz assim, Tiago 1, 25. 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aí versículo 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. Sejamos nós, irmãos, um povo operoso praticante, e não um ouvinte negligente. Ou você vai ser um OP, significa aí um operoso praticante, ou um ON, um ouvinte negligente. Que possamos pedir a Deus nesse dia, Senhor, nos faz um operoso praticante da Tua palavra, diante do Senhor, diante dos anjos, dos demônios, diante da minha família e diante desta sociedade. Muito obrigado, não saia ainda, por favor, que eu vou agradecer a você que está nos ouvindo. Quero agradecer mesmo a Deus pela oportunidade que a Hermon, né, nos dá. Eu sei que hoje não estou vendo aqui na lista, mas estou vendo 2 diáconos de Hermon, diácono Manuel, diácono João, também diácono Mário, né? Graças a Deus, esperemos orar, até agradecendo pela vida do diácono Benaí, né, que passou aí por um acidente na estrada, mas graças a Deus, né, está bem, já chegou em casa, já está com a irmã Rosa, a família, e Deus o guardou ali junto com o rapaz, o Jacó, que Deus possa guardá-los grandemente. Queremos agradecer a Deus pelo livramento, tá bom? E também agradecer aqui aos irmãos que estão conosco, né, a irmã Márcia, ao Davi e ao irmão Elias, né? A minha amada irmã Monique, irmã de sangue mesmo, Deus abençoe minha irmã, obrigado por estar nos ouvindo. Ao Alexandre Gomes de Souza, obrigado Alexandre, né? Ao diácono João Luiz, né? Já falei,
né? A irmã Nádia está ouvindo, a Maialu, minha cunhada, minha irmã, a irmã Fabienne, esposa do diácono Mara, minha amada esposa, Dayana Porto, a Alcêmia, obrigado Alcêmia por estar nos ouvindo, também quem mais aqui, isso mesmo, a irmã Diolene, Luana, Klebe, Patrick, né? Deus abençoe todos vocês, obrigado, se Deus nos permitir, à noite às 19h15, horário aqui de Manaus, estaremos novamente aqui, se Deus nos permitir. Um bom domingo, um bom almoço de domingo, que você aproveite esse dia para orar, para ler, para descansar, para desfrutar da sua família e da palavra de Deus. Também um abraço ao Paulo Ivo, né? Deus abençoe, ele, a Fernanda Cristina Rodrigues e os familiares. Deus abençoe, muito obrigado pela audiência, dizer assim, que Deus possa mesmo colocar nos nossos corações o desejo de colocar a sua palavra em prática. Fique com Deus, um bom domingo.